alguém cair aí. Ó, Gabi Sandin foi removida, coitada. Não sei por que isso está acontecendo. Tá? Tomara que ela tente entrar de novo. Engraçado, o que acontece que quando põe para gravar tem pessoas que são excluídas da reunião, né? Eu não sei, olha lá, não está conseguindo gravar. Não sei se vocês estão vendo, está girando aqui e não está começando a gravar. Olha lá, começou, gravando. Então vamos lá. Alguém manda uma mensagem para a Gabi Sandinha, a Thaís, que é amiga dela, alguém fala, ó, sem querer, você foi removida da reunião, tenta entrar de novo aí. Bom, vamos lá. Então, quer dizer, aqui no capítulo 5, eu não vou... Vamos ver, teve um barulhinho aqui. Vou mandar. Ah, tá. Eu não vou voltar na parte conjunto aberto, que a gente já discutiu bastante. Eu já vou partir aqui do conjunto fechado, tá? Vou relembrar algumas coisas que a gente já viu e vou tentar entrar nas duas últimas sessões que a gente vai discutir, que é ponto de acumulação e conjuntos compactos. Talvez a parte de compactos ainda fique para quinta-feira, mas vamos ver se a gente consegue rever tudo do fechado e ver também a parte de pontos de acumulação. Já vai ser um bom tanto discutido hoje, né? Bom, olha aqui, conjuntos fechados. Então, começa com a definição de ponto aderente, né? Então, disse que um ponto A é aderente ao conjunto X contido em R, quando A é limite de alguma sequência de pontos Xn pertencente a X. Tá? Repara que o ponto é aderente... ele pode ser aderente sem pertencer ao conjunto. Basta que tenha uma sequência de pontos xn, pertencente a x, e essa sequência vai convergir para o x. Tá? Essa sequência vai convergir para o ponto A. Né? Então, disse que um ponto A é aderente ao conjunto x contido em R, quando A é limite de uma sequência de pontos xn pertencente a x. Quer dizer, o A é o limite da xn, e a xn está inteira dentro do x, não necessariamente o A. Aliás, a gente discutiu na última aula que sempre que o ponto tiver no xão, imagina que esse ponto Azinho pertence ao xão. Se esse ponto Azinho pertence ao xão, ele imediatamente já é ponto aderente. Por quê? Porque se ele está no xão, você pega uma sequência constante em cima dele. Imagina que você está no intervalo fechado 0, 1. E você pega o ponto 0, intervalo fechado 0, 1. E você pega o ponto 0. Deixa eu ir abrindo aqui minha luzinha digital. Você pega o ponto 0. Ele está no intervalo fechado 0, 1. Aí o que acontece? Você pega uma sequência xn que é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa sequência está toda dentro do intervalo fechado 0, 1, porque ela está toda no 0, 0, 0, 0, 0. E ela converge para 0. Então, o ponto 0 é um ponto aderente àquele intervalo, certo? O 1 vai ser a mesma coisa. O meio, a mesma coisa, certo? Então, o que acontece? Todo ponto que está dentro de um conjunto, ele já é ponto aderente. Agora, olha lá, Gabi Sandin voltou. Desculpa, Gabi Sandin, eu não sei porque você foi excluída dessa live, quando eu comecei a gravar. Tá certo? Veio uma pop-up de que algumas pessoas seriam excluídas e você foi excluída. Bom, mas agora você já está de volta. Então, o que acontece é o seguinte, todo ponto do conjunto, a internet caiu, né? Todo ponto viu, Gabi Sandin? Todo ponto de um conjunto já é um ponto aderente a ele. Porque todo ponto do conjunto você pode pegar uma sequência constante em cima dele, que já está convergindo para ele. Agora, a questão é, e se o ponto não pertence ao conjunto? Então, agora, em vez de imaginar o intervalo aberto 0, 1, você imagine o intervalo, ou em vez de imaginar o intervalo fechado 0, 1, você imagine o intervalo aberto 0, 1. Então, por exemplo, eu pego aqui o xão igual a aberto 0, 1. Nesse caso, tanto o 0 como o 1 não pertencem a x. O 1 também não pertence. Porém, eles são pontos de aderência, pontos aderentes. Por quê? Porque nos dois casos você consegue uma sequência, por exemplo, xn, que é igual, no caso do 0, 1 sobre n, essa sequência toda pertence ao xão, e o limite dela é quem? O limite dela é 0. Então, o 0 é ponto aderente, apesar de não pertencer ao conjunto. E no caso do 1, você consegue uma sequência, vamos chamar de yn, que é igual a 1 menos 1 sobre n. Essa sequência está inteira dentro do intervalo aberto, 0, 1, ela pertence a x para todo n, e o limite dela, a sequência yn,
converge para 1. Então tá aqui, ó, os dois são pontos aderentes, tá? Então, como é que a gente... Só para continuar aqui no livro, né? Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Não, é só a Gabi Sanjin. Tá, qualquer coisa vocês, eu tô até com fone aqui para vocês falarem, eu já ouvi, porque ontem eu passei a aula inteira assim, eu ouvi o pessoal de equações diferenciais me fazendo pergunta, depois no final que eu vi as mensagens, né? 3 horas de aula. Então, para não acontecer isso, eu já até deixei o fone aqui, se alguém falar, eu já escuto direto aqui, a gente já discute qualquer exemplo, discute a matéria, né? Pode fazer pergunta, pode falar, fica à vontade aí. Então, o que acontece é o seguinte, essa é a ideia de ponto aderente. O ponto aderente, ele tem que ter, aqui, ó, ponto aderente, ele tem que ter uma sequência convergindo para ele, e a sequência tem que estar toda dentro do conjunto, tá? Então, ele comenta algumas coisas interessantes aqui, ó. Evidentemente, todo ponto do próprio conjunto é aderente a X. Foi aquilo que eu expliquei. Basta tomar uma sequência constante igual ao próprio ponto, tá? Aí ele introduz o conceito de fecho. Chama-se fecho de um conjunto X o conjunto X barra, que ele é formado por todos os pontos aderentes a X. Então, por exemplo, nesse caso desse exemplo 0,1 aqui, no caso do exemplo 0,1, o fecho dele, se x é igual a intervalo aberto 0,1, isso implica que o fecho de x, o conjunto de todos os pontos de aderência a x, vai ser o intervalo fechado 0,1, porque aqui dentro estão todos os pontos do próprio x, que todos eles são pontos aderentes por causa daquele raciocínio da sequência constante que converge para ele. Então, aqui dentro está todos os pontos do aberto 0,1, mas também está o 0 e também está o 1, que são pontos aderentes também. Veja que aderente, a palavra aderente, ela passa meio que uma ideia de algo que está colado, né? Aderente, que aderiu, está junto, está meio colado ali, está agregado ali, tudo junto, aderiu. Então, é todos os pontos do próprio conjunto, mais o que está colado ali dos lados dele, que são as extremidades do intervalo. Ali no caso, que é o 0 e 1. Aí se eu pegar qualquer ponto para cima do 1 e qualquer ponto para baixo do 0, o que vai acontecer nesse caso? Não vão ser pontos aderentes. Por quê? Porque qualquer ponto para cima do 1, como que você vai fazer? E eu estou me referindo a esse, ainda estou no exemplo aqui do x, que é o intervalo aberto 0,1. Qualquer ponto para cima, o 1 você ainda salva, por causa disso aqui. Né, por causa desse aqui, você pega a sequência 1 menos 1 sobre n, ela está toda aqui e converge para 1. Então, o 1 está fora do conjunto, ele não pertence o 1 não pertence ao conjunto, mas ele tem uma sequência no conjunto convergindo para ele. Então, ele é aderente, apesar de estar fora do conjunto. O 0 é a mesma coisa. Mas qualquer coisa para baixo do 0, qualquer coisa para cima do 1, já não vai dar mais. Como é que eu vou conseguir uma sequência de pontos aqui convergindo, por exemplo, para o menos meio? Menos meio já não dá. Menos 1/3, menos 0,1. Qualquer coisa para baixo do 0 já não vai dar para ter uma sequência aqui convergindo para ele. E qualquer coisa para cima do 1 também não vai dar. 1,1. Não dá. Porque a minha sequência ela vai chegar no máximo até... Bom, as sequências todas dentro do intervalo 0,1 aberto, elas já não chegam nem no 1, né? Elas conseguem convergir para 1. Tender a 1. Elas conseguem entender a 1, mas elas não conseguem valer 1. Não dá para você pegar 1 aqui na sequência, porque o 1 já está fora do conjunto. Aqui é intervalo aberto. Então, como é que eu vou fazer ela se aproximar do 1,1, se ela já não chega nem a valer 1? Né? Veja, pessoal, para uma sequência tender para um valor, ela tem que chegar tão perto do valor quanto você queira. Se você colocar esse valor 1,1, tem uma distância ali de 0,1 entre o 1 e o 1,1. Já é um epsilon isso aí. Um epsilon igual a 0,1, que é maior que 0. E a sequência, se ela estiver restrita a esse conjunto, ela nunca vai ficar menor que esse epsilon. Porque não tem como ela valer 1,05, por exemplo. 1,05 já está fora do conjunto. E ela não vai chegar lá. Então, quer dizer, é impossível ter um outro valor de aderência sem ser esses aqui. Tá? Então, o fecho do intervalo aberto 0,1 é o intervalo fechado 0,1. Isso aí pode ser generalizado para todo intervalo aberto. Porque se você pegar um intervalo aberto x igual a AB, o fecho dele vai ser o intervalo fechado AB. Estou repetindo essas noções que a gente discutiu na aula passada, para que vocês se familiarizem aí, eu também, né, um pouco mais, para que todos nós nos acostumemos mais com essa noção aqui. Tá? A gente já discutiu bastante a questão do ponto interior, que dá origem ao int de x, ao interior de x, que são os conjuntos x que são iguais a int de x, são os conjuntos abertos,
e a gente discutiu isso e outras coisas relativas na seção 1. Agora, na seção 2, a gente está vendo, não é mais o int de x, a gente está vendo o fecho de x. Tá? Então, o que a gente percebe que tem aí uma diferença entre os dois conceitos? Tem a seguinte diferença. Você percebe que no caso do fecho, o conjunto x está sempre contido dentro do fecho. O fecho é sempre ou igual ao x, ou ele é o x e mais alguma coisa. Né? No caso do int era diferente, não era o x que estava sempre dentro do int, é o int de x que está sempre contido dentro do x. Então, o x pode ser igual ao int ou pode ser maior do que o próprio interior dele. Né? No caso da igualdade aqui, a gente diz que o conjunto é fechado. No caso da igualdade aqui, a gente diz que o conjunto é aberto. Tá? Então, esses dois conceitos fundamentais aí desse capítulo 5, fechado e aberto. Interior, ponto aderente, fecho, conjunto aberto quando é igual aqui, conjunto fechado quando é igual aqui, trabalhar esses exemplos aqui, tudo isso é muito importante, por isso que eu estou repisando com vocês, tá? Bom, mas vamos seguir adiante. Então, seguindo adiante aqui, chama-se fecho ou conjunto x barra, que é formado por todos os pontos aderentes a x. Sempre tem-se que o x está contido no fecho, ou é igual ou está contido, nunca é maior do que o próprio fecho, o x. Se x está contido em y, então o fecho do x está contido no fecho y. Isso aqui eu gostaria que vocês... Isso aqui seria uma coisa interessante para pedir na prova, na P2, por exemplo. Né? A gente tentar fazer a demonstração disso aqui. Demonstra que se um conjunto está contido no outro, então o fecho de um vai estar contido no fecho de outro. Como é que eu começaria essa demonstração aqui? Isso aqui é minha hipótese, posso usar, x está contido em y. Isso aqui é minha tese, é o que eu tenho que efetivamente provar, que o fecho de um está contido no fecho do outro. Como que eu provo, na minha tese aqui, que um conjunto A está contido num B? A primeira linha da demonstração tem que ser, seja x contido, seja xzinho minúsculo pertencente a A. Você começa escrevendo, seja um xzinho no fecho de x. Então, blá, blá, blá. Aí começa a fazer um raciocínio. E chega no final que esse xzinho vai estar contido no fecho de y também. Durante esse raciocínio, em algum momento, você tem que usar essa hipótese. A hipótese de que x está contido em y. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É um exercíciozinho interessante que ficou ali para fazer. Tá certo? Tem vários outros aí que ele vai comentando coisas meio en passant, né, de passagem, que ficam como possibilidades de exercíciozinhos para a pessoa fazer numa prova, né? Então, já estou dando uma dica aqui para vocês. Bom, um conjunto X vai ser dito fechado quando ele é igual ao seu fecho. Tá? Isto é, quando todo ponto aderente a X pertence a X. Veja que não é o caso desse exemplo que eu dei aqui, né? Mas seria o caso desse. Se eu falar o conjunto fechado 0, 1 ou fechado AB, aí ele fica igual ao seu próprio fecho. Tá? Mas no caso do aberto, não, eles são diferentes. Então, intervalos abertos não são conjuntos fechados. Mas intervalos fechados são conjuntos fechados, porque eles são iguais ao seu próprio fecho, tá certo? Então a definição, não vai confundir as duas coisas, a definição de intervalo aberto é uma coisa, cap 2. A definição de conjunto aberto é cap 5. Então, intervalo aberto, AB, por definição, são todos os xzinho pertencente a R, tal que x é maior que A e x é menor que B. E x é maior que A e x é menor que B. São os x's que estão entre A e B. Essa é a definição de intervalo aberto. Não precisa de ponto interior, nada. É só você falar. Escreve, abre parênteses, A, vírgula B, fecha parênteses. O A tem que ser menor que o B, obviamente. E aí, isso aí é definido como xzinho pertencente a R, tal que x maior que A e x menor do que B. Tá certo? Eu esqueci de salvar essa luz aqui, deixa eu só salvar direitinho aqui, ó. Análise. Aqui. Lousa 1. Tá? Então, só para eu abrir outra aqui. Então, quer dizer, não vai confundir. Quando a gente fala de intervalo aberto, a gente está falando disso aqui. Isso aqui, por definição lá do cap 2, é igual a conjunto de todo xzinho pertencente a reais, tal que x é maior do que A e, ao mesmo tempo, é menor do que B. Tá certo? Isso aqui é o intervalo aberto a B. O que é conjunto aberto X? Conjunto aberto X. O que é isso?
É a mesma coisa? Não. Você dizer que x é aberto significa, vou até colocar o símbolo de equivalente aqui. Essa frase, conjunto aberto x, ou x é um conjunto aberto, é equivalente a você dizer que o x é igual ao seu próprio interior, ao interior de x. E o que é o int de x? É o conjunto de todos os pontos interiores. É o conjunto de todos os pontos, quer dizer, só colocando uma óbvia aqui embaixo, né? Observação, um ponto Azinho pertence ao int de x, C e somente C, o intervalinho A menos epsilon, A mais epsilon, está contido em x. Isso aqui é a seção 1. Né? Então, um ponto pertence não ao conjunto, pertence ao interior do conjunto, quando é possível criar um intervalinho aberto para algum epsilon maior que zero, né? Para algum epsilon maior que zero, é possível criar um intervalinho aberto, e esse intervalinho aberto em volta do A está contido no x. Então, essa aqui é a ideia de um ponto interior. Então, quando você pega todo o conjunto de todos os pontos interiores do x e dá igual ao próprio x, aí o x é um conjunto aberto. Tá? O intervalo aberto, ele é outra definição, ele é x pertencente a R, tal que x está entre A e B. É claro que existe uma relação entre as duas definições. Entre essa definição aqui e essa definição aqui, qual que é a relação que existe? A relação é a seguinte, todo intervalo aberto a B é também um conjunto aberto. Tá? Agora, não vale a recíproca, né? Não vale a volta. A recíproca não é válida. A recíproca não é sempre verdadeira. Então, eu vou colocar aqui, assim, não é sempre verdadeira. Por quê? Porque nem todo conjunto aberto vai ser necessariamente um intervalo aberto. A recíproca não é sempre verdadeira. Então dá um exemplo de um conjunto aberto que não é um intervalo aberto. Bom, esse aqui, ó. Só para não gastar muito seu tempo, ó, se eu fizer isso aqui, menos 1, 0, união 2, 3, isso aqui é um conjunto aberto, mas não é um intervalo aberto, tá certo? É a união de intervalos, tá? Bom, outra coisa, a gente já viu que o vazio é um intervalo da forma B? Não é, mas ele é um conjunto aberto também. Então, quer dizer, nem todo conjunto aberto é isso aqui, mas todo cara desse tipo aqui é um conjunto aberto. Tá? Mas são duas definições diferentes. Uma coisa é intervalo, outra coisa é conjunto aberto. Bom, beleza. Vamos voltar aqui para os fechados. Então, a mesma coisa, quer dizer, nos fechados, dá para discutir também um pouco essa questão, pelo seguinte, existe a ideia de conjunto fechado. Né? Então, deixa só eu criar aqui outra lousa. Na questão do... Aqui, ó, lousa 02. Lousa 02. O que acontece? A mesma coisa, se você escrever aqui, o que é AB fechado? AB fechado é todo xzinho pertencente a xão, tal que A menor ou igual que x, menor ou igual que B. Isso aqui é o conjunto fechado. Essa aqui é uma definição. Mas qual que é a definição de... O que significa quando eu falo, seja o conjunto fechado xão. Isso aqui não é a mesma coisa que está escrito aqui em cima. Isso aqui é equivalente a dizer que xão é igual a x barra. O que é x barra? É o fecho de x. E o que é o fecho de x? É o conjunto de todos os pontos aderentes. É o conjunto de todos os pontos que são limites de uma sequência de pontos em x. Tá certo? Então, qual que é a relação entre os dois? De novo, todo intervalo fechado é um conjunto fechado. Mas nem todo conjunto fechado é um intervalo fechado. Né? Então, esse de cima, esse de baixo, esse de cima implica no de baixo. Intervalo fechado implica conjunto fechado. Mas conjunto fechado não necessariamente implica que é um intervalo fechado. Exemplo, união de dois intervalos fechados. Aqui eu consigo até criar mais exemplos. Ó, exemplo de que não vale a recíproca. Exemplo para mostrar que a recíproca não é sempre verdadeira. Recíproca nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade. Vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Você pode colocar como exemplos aí, união de dois intervalos fechados não é um intervalo fechado, e continua sendo fechado.
tá? Então, por exemplo, 0, 1, fechado, união, 2, 3, né? Outro exemplo que eu posso dar, vazio. Vazio não é um intervalo fechado, mas é fechado também, certo? No reais também não é um intervalo fechado, né? Reais também não é um intervalo fechado, e é fechado, tá? Mas também eu poderia dar um conjunto assim, ó, 1 sobre n, aqui, ó, deixa eu mudar um pouco a definição. Eu poderia, não, um exemplo até mais fácil, quer ver? Eu poderia pegar aqui, ó, os naturais. Os naturais. Isso aqui é fechado. Não é compacto, como a gente vai ver, mas é fechado. Esse aqui é fechado também, inclusive é compacto. Né? Outro exemplo, e tudo estou te dando exemplos de que tem coisas que são conjuntos fechados, mas que não são intervalos fechados. Tá? Isso aqui não é um intervalo, isso aqui não é intervalo fechado, nenhum deles é intervalo fechado. Tá? Vou dar um último exemplo interessante aqui para você pensar. Imagina um conjunto que é o zero, o número zero, união com o conjunto de todos os pontos da forma 1 sobre n, para n pertencente a naturais. Pensa nisso aqui, isso aqui é um conjunto fechado. E ele não é certamente um intervalo fechado. Tá? Beleza, vamos ver se o pessoal tá falando alguma coisa. Não, tá todo mundo de boa, na lagoa, suave na nave, tranquilo como um grilo. Então, olha só. Então, olha aqui, ó. Um conjunto X disse fechado quando X é igual ao seu fecho. Isto é, quando todo ponto aderente a X pertence a X. Seja X contido em Y. Aqui é outra definição interessante, definição de densidade. Viu, Pedro? Você está online aí? Cadê aqui o pessoal? Você está aí. Então, Pedro, lembra que você perguntou para mim uma vez na aula de densidade? Tá aí, ó. Disse que X. Você não perguntou, você comentou, né? Que uma coisa era denso dentro da outra. Disse que X é denso em Y. Olha bem, aqui é a definição rigorosa matemática do que é ser denso. Disse que X é denso em Y quando o Y está contido no fecho de X. Repara que ele partiu da ideia de que X está contido em Y. Tá? Quer dizer, um X vai estar contido em Y, e um X contido em Y vai ser dito denso dentro de Y, quando o Y tiver no fecho de X. Qual que é um outro jeito que você pode falar essa frase? Você pode falar assim, ó, um X contido em Y é denso em Y quando o fecho do X englobar o Y. Quer dizer, o X está dentro do Y, mas o fecho dele engloba o cara aonde ele está dentro. Então, ele tá, apesar dele estar contido no cara, tá dentro do Y, ele tá denso lá dentro, porque se você tomar o fecho dele, passar a barra em cima, ele já passa a englobar o cara que está contendo ele. Tá? Então, ele dá aqui o exemplo mais famoso que tem, né, dos racionais dentro dos reais. Todo mundo sabe que os números racionais não são os números reais, totalmente, né, porque ainda tem os irracionais também dentro dos reais. E todo mundo sabe que o Q está contido dentro de R, assim como o X está contido dentro de Y, Q está contido em R. Porém, se você pegar o fecho de Q, que lembra o que é o fecho? É todo o próprio conjunto, está contido no fecho, mais os pontos aderentes, os pontos aderentes que não pertencem a ele, os limites de sequência, ele que vai incluir todos os irracionais. Então, o que acontece? Como vai incluir todos os irracionais, apesar do que está contido em R, como X está contido em Y, o que é denso em R, porque o fecho dele já engloba os reais. Na verdade, o fecho dele é igual aos reais, então já engloba. Os reais já está contido no fecho de Q. Alguém poderia se perguntar, professor, eu não entendo direito por que os números irracionais são sequências de racionais. Mas aí você pode lembrar sempre daquele raciocínio que diz o seguinte, sempre que você tiver um número irracional, se I for irracional, o I vai poder ser escrito como uma expansão decimal. Né? Por exemplo, o π, 3,1415 reticências, né? Não tem fim essas casas decimais aqui, elas nunca estabilizam, né? Não tem um padrão, não é como uma dízima periódica. Então você pode montar uma sequência xn tal que o x1 é 3, o x2 é 3,1, o x3 é 3,14, x3 igual a 3,14, o x4
4 é 3,141, e assim vai. X4 igual a 3,141, e sem reticências. A reticência eu vou colocar agora, para dizer que a sequência não termina nunca. Mas o número, esse aqui é só 3, quer dizer, esse aqui é 3, esse aqui é 31 sobre 10, esse aqui é 314 sobre 100, esse aqui é 3.141 sobre 1.000, ou seja, é uma sequência de números racionais. Xn pertence a quê? E, no entanto, Xn converge para π, que é irracional. Não pertence a quê? Não pertence a quê? Então, esse exemplinho aqui é para ilustrar para vocês essa frase aqui que ele disse, que os racionais são densos nos reais. Quer dizer, é isso que está por trás, isso que eu escrevi aqui. Todo número irracional, como eu peguei um exemplo clássico, que é o π, mas poderia ter feito a mesma coisa com raiz de 2, com e, enfim, né, com raiz de qualquer número primo, raiz de 3, raiz de 5, etc. e tal. Sempre que eu pegar um número irracional, eu sempre vou conseguir construir uma sequência de racionais, pegando aqui a expansão decimal, convergindo para ele. Então, todo número irracional é limite de uma sequência de racionais. Então, todo número irracional não pertence a quê, obviamente, mas é ponto aderente de quê? Todo irracional pertence ao fecho de quê? E todo racional também pertence, porque x está contido em fecho de x. Então, conclusão, isso implica que o Q, fecho, é igual a R, porque R, por definição, é racionais mais irracionais. Tá certo? Bom, e a mesma coisa que é o fecho. O fecho dos racionais são todos eles mesmos racionais, mais os irracionais, por causa desse raciocínio aqui. Então, acabou. Então, Q é denso em R, tá? Mas, da mesma forma, você quer que eu dê um exemplinho sem ser o do livro? Eu diria para você que 0, 1, aberto, é denso. Em fechado, 0, 1. Por quê? Porque 0, 1 aberto está contido no 0, 1 fechado, assim como o Q está contido em R. Mas a hora que eu passo a barra aqui, o fecho, o fecho disso aqui vira o fechado 0, 1. Então, o que acontece? Acabou, né? Bom, beleza. Vamos ver aqui. Vamos voltar para o livro aqui. Teorema. Um ponto A é aderente ao conjunto X, se e somente se toda vizinhança de A contém algum ponto de X. Então, eu até comentei com vocês a ideia que está... Não sei se vocês leram essa demonstraçãozinha aqui, eu comentei com vocês na aula passada a ideia que está por trás disso aqui. A ideia é a seguinte, ele até comentou aqui antes, ainda na seção 1, deixa só eu relembrar aqui, né? Se não me engano, está aqui na seção... Isso aqui é importantíssimo na seção 1. O limite de uma sequência, que é aquele limite de xn é L maiúsculo, né? Ou Azinho aqui no caso, limite xn é Azinho, quando, para todo epsilon maior que 0, existe... N0, percentuais naturais, tal que N maior que N0, módulo de Xn menos Azinho menor que Epsilon. Isso é o que a gente aprendeu no cap 3. Aqui ele está reescrevendo isso. O limite de Xn é igual a Azinho, C e somente C, para todo aberto A, contendo Azinho, ou seja, toda vizinhança de Azinho. Toda vez que tem um aberto que contém um ponto, esse aberto é um aberto, não é qualquer conjunto, né? Toda vez que você tem um aberto que contém um ponto, ou seja, o ponto é ponto interior desse aberto, porque aberto só tem só ponto interior. Toda vez que você tem um aberto contendo um ponto, esse aberto é dito uma vizinhança do ponto. Então ele está dizendo assim, limite de Xn é A, se para toda vizinhança do Azinho, todo aberto contendo ele, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que N maior que N0 faz com que a sequência Xn, convergindo para o Azinho, caia toda dentro do aberto, toda dentro da vizinhança. É a mesma ideia do módulo de Xn ficar menor que Epsilon, né? O módulo de Xn menos Azinho ficar menor que Epsilon significa que você está esmagando a Xn para perto do Azinho. É a mesma coisa que você está fazendo quando você diz que para todo, a palavra todo aqui, eu posso pegar esse aberto contendo Azinho tão pequeno quanto eu queira. Eu posso pegar ele um conjuntinho, como você quer só um ponto Azinho, eu posso pegar assim, Azinho menos um tiquinho, Azinho mais um tiquinho, bem pequenininho. E isso aqui garante, essa ideia do limite, garante que vai ter um número natural para frente do qual a Xn está toda dentro desse abertinho esmagado em torno do A. Tá? Então, quer dizer, a ideia da sequência convergir é equivalente a isso que ele está falando aqui, que é equivalente àquela noção do capítulo 3 também.
Tá? Então, quer dizer, aqui nesse teorema que a gente está no capítulo 2, seria bom lembrar disso, por isso que eu voltei aqui, né? Então, a gente já sabe que o limite de xn ser azinho significa que para toda vizinhança do azinho, a sequência xn vai estar para dentro daquela vizinhança, se o n tiver maior do que n0. Tá? Ou seja, dito de outro modo, para n suficientemente grande, a xn está toda dentro do aberto. Bom, então vamos voltar para aquele teorema ali que ele estava falando. Um ponto azinho é aderente ao conjunto X, se e somente se toda vizinhança de azinho contém algum ponto de X. Mas veja bem, pela definição de aderente, significa que tem uma sequência convergindo para o A, uma sequência xn totalmente dentro de X. Então veja bem, ou seja, tem uma sequência xn chegando tão perto do A quanto você queira. E essa sequência está toda dentro do X. Então a ideia é, bom, pelo fato disso acontecer, toda vizinhança que eu pegar de A vai ter algum ponto de X, porque vai ter algum ponto de Xn. E a Xn está no X. Então a ideia básica é essa, né? Seja A aderente a X, então tem uma sequência Xn convergindo para A, onde a Xn pertence para o X, para todo n percentuais naturais. Definição de aderente. Dado uma vizinhança qualquer, o que é essa vizinhança? É aquele aberto contendo A, que ele falou lá em cima. Né? Temos que o xn pertence a essa vizinhança para todo n suficientemente grande. Ele está usando aquela definição de limite que eu acabei de mostrar para você, aquela definição alterada, que veio agora no capítulo 5. Né? Pela definição de limite, ele até coloca aqui, mas não aquela do cap 3, aquela que ele acabou de mostrar aqui no cap 5. Logo, bom, se para toda vizinhança, vizinhança qualquer, você tem um ponto xn de xão, xn pertence a xão, isso significa que, para toda vizinhança, a interseção dela, como ela tem ponto de xão, a interseção dela com xão vai ser diferente de vazio. Tá certo? Então, provou a ida, digamos assim, né? Ele partiu que o ponto é aderente, toda vizinhança de A contém algum ponto de X. É essa frase aqui. Tá? Reciprocamente, quer dizer, agora a volta. Se toda vizinhança contém algum ponto de xão, então você consegue uma sequência convergindo pro Azinho, se toda vizinhança dele tem um ponto de xão. É só você ir pegando várias vizinhanças aqui, ó. Se toda vizinhança de Azinho contém pontos de xão, podemos escolher em cada intervalo, porque cada intervalo desse aqui é uma vizinhança. É um aberto em volta de A, é um aberto contendo A. O intervalo de A menos 1 sobre N, A mais 1 sobre N. Isso aqui é uma vizinhança contendo A. Se para toda vizinhança contém pontos de xão, para cada aberto desse aqui, eu posso escolher um xn pertencente a ele. É um ponto de xão. Então, e o módulo de xn menos A vai ser menor do que 1 sobre N, porque isso aqui é um intervalinho que tem um raio de 1 sobre N em torno do A. Vai do A até A mais 1 sobre N, vai do A até A menos 1 sobre N. Então não tem como ter um ponto aqui que está a mais do que 1 sobre N de distância de A. Né? Então o módulo de xn menos A, a distância de xn até o A é menor que 1 sobre N. Logo, o limite de xn é A. Está sempre ficando menor que epsilon, é isso que ele quer dizer. Qualquer epsilon que você pegar, você pega um N suficientemente grande, fica menor do que epsilon isso aqui. Né? Bom, então, quer dizer, esse teoreminha aqui, joia. Daqui para frente, vamos manter isso na nossa mente. Aquela definição de limite que eu falei, né, é importante. Ela é uma versão alternativa àquela definição do capítulo 3. É uma coisa que tem que estar sempre em mente. E a outra é essa aqui. Um ponto aderente, que é um ponto aderente a X, que é um ponto Azinho, que tem uma sequência de xn em X que converge para A, isso é a mesma coisa que dizer que ele é um ponto Azinho, tal que toda vizinhança dele vai ter algum ponto de X. Presta atenção. Toda vizinhança dele vai ter algum ponto de X, se ele for aderente. Acabamos de ver, o teorema. Né? Veja que isso aqui depois vai se relacionar com ponto de acumulação, que é a próxima sessão. Ele vai colocar uma definição de ponto de acumulação que vai mexer com isso aqui. Vai mexer com essa ideia aqui que ele está trabalhando nesse teorema. Tá? Bom, beleza. Pelo teorema acima, a fim de que um ponto A não seja aderente, a fim de que aderente é quem está no x-barra, né, no fecho. Fecho é o conjunto dos pontos aderentes a x. A fim de que um ponto A não pertença a x-barra, quer dizer, a fim de que um ponto A não seja aderente a x, daquele jeito que eu falei, né, brincando, que ele não esteja colado em x, né, é necessário e suficiente, né, se e somente se, exista uma vizinhança do A, que não tenha nenhum ponto de X. Uma vizinhança cuja interseção com o X seja vazia. Quer dizer, a vizinhança do A que não tem nenhum ponto de X. Se tivesse, a interseção não ia ser vazia. Né? Achou uma vizinhança do ponto que não tem nenhum ponto de X? Acabou. Veja que agora há pouco eu tinha comentado com vocês
quando eu estava dando aquele exemplinho do intervalo aberto 0,1, eu tinha comentado com vocês que se eu pegasse um ponto maior do que 1 ou um ponto menor do que 0, não tinha como ser ponto aderente. Eu até falei do 1,1, não sei se vocês se lembram. É exatamente isso que ele está falando aqui, ó, nessa observação final aqui, ó, pelo teorema acima, blá, blá, blá. Veja aquele exemplo, vamos voltar aqui para a lousa, só para eu comentar aquilo ali com vocês, né? Pegar aqui uma lousa 0,3. A lousa 0,3 é o seguinte, exemplo, eu pego lá o intervalo aberto 0,1, intervalo aberto 0,1. E aí eu quero mostrar que, por exemplo, o 1,1 não pertence ao... Vou chamar de I, vou chamar de X, né? Vamos dizer que esse aqui é meu conjunto X. Aí eu quero mostrar que o 1,1 não pertence ao fecho, quer dizer, ele não é um ponto de aderência. Vamos usar essa ideia que ele acabou de explorar aqui com a gente, pelo teorema acima, a fim de mostrar que um ponto não é ponto de aderência, não pertence a X barra, é necessário o suficiente que exista uma vizinhança do ponto que não tem ponto de X. Então, que vizinhança que eu pegaria aqui do 1,1? Eu consideraria um epsilon igual, um epsilon menor do que 0,1. Pega um epsilon menor do que a distância dele até 1 aqui. Pega um epsilon menor do que 0,1. Né? Então, ou seja, vamos pegar um epsilon, entre parênteses aqui, 0,05. Aí você constrói a seguinte vizinhança. Seja uma vizinhança V, que é 1,1 menos epsilon, vírgula, vou colocar ponto para não confundir, né? Eu ouvi um barulhinho de pop-up aí que, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não, não é mensagem. Ixi, alguém me mandando as favas aqui. Ivan Júnior, presente. Tá, desculpa, eu já deveria ter falado para vocês fazerem chamada, né? Eu estou comentando um monte de coisa da matéria. Por favor, façam chamada aí, digam presente quem está na aula. Peço perdão por não ter lembrado antes. Foi mal. Quem queria só dizer presente e precisa fazer outra coisa, já leu o capítulo, já está manjando, ou não... pode sair, não tem problema nenhum, tá? Não vou, a amizade é a mesma. Eu não fico puto se as pessoas forem embora, não. Fica um pouco triste, né? Mas tudo bem. Quem é que liga? Então, olha só. Presta atenção aqui. Esse intervalo aqui que a gente está montando é 1,1 menos epsilon. 1,1 mais epsilon. Tá certo? No caso, mais epsilon. É uma vizinhança. Então, como é que ela vai ficar? O que é 1,1 menos 0,05? Quanto é que dá essa conta aqui? Seria, né, 1,1 menos 0,05. Vírgula 1,1 mais 0,05. Fechou. Quanto que vai dar isso aí? 1,05? Seria isso? 1,05, correto? Vírgula. Não, aqui não. É 1,05 do lado de cá. Aqui é 1. Ah, não, tá certo. É isso mesmo. Não, 1,05. 1,05 aqui do lado de cá, vírgula. 1,15 do lado de cá. 1,15. Você concorda comigo? Por que eu montei essa vizinhança? Porque eu queria chegar no ponto daquela observação lá. Note que, vizinhança, essa que eu acabei de montar aqui, 1,05, 1,15. Interseção X é igual 1,05, 1,15, interseção aberto 0,1. O que você me diz dessa interseção aqui? Eu tenho certeza que você vai me dizer que ela é igual a vazio. Você concorda comigo, sim ou não? Então, isso aqui significa, né, portanto, achei uma vizinhança cuja interseção com x deu vazio. Conclusão, 1,1, que é o número que eu estava analisando, não pertence a x barra. Tá? Então, estou ilustrando aqui com um exemplo esse princípio que ele está falando aqui. Corolário, fecho de qualquer conjunto é um conjunto fechado, ou seja, fecho do fecho é igual a fecho. Tá? Aí, beleza, aí deixa para você ler. Agora, aqui tem um teorema interessante, que é o conjunto F é fechado se e somente se seu complementar é aberto. Tá? Então, aí eu deixei uma provocação para vocês, eu falei assim, será que a gente consegue estabelecer um teoreminha dizendo que um conjunto A contido em R é aberto se e somente se seu complementar é fechado?
Será que dá para a gente, a partir desse, uma vez que esse aqui está demonstrado, a gente consegue fazer esse teorema alternativo? Deixa eu pegar uma lousa aqui. Deixa eu pegar uma lousa nova aqui, calma aí. Olha só. Olha aqui. Vou propor um teorema meu aqui. Teorema. Seria o seguinte: um conjunto A contido em R. Vou copiar esse aqui. Um conjunto. Só que agora eu vou alterar, né? Um conjunto A contido em R é aberto, C e somente C é aberto, C, vírgula, e somente C, vírgula, seu complementar é fechado. O do livro é um, esse aqui que eu estou propondo é outro. Seu complementar, quem que seria o complementar desse aberto? Seu complementar seria R menos A, tá certo? Eu vou chamar de F, é fechado, tá certo? É fechado, tá certo? Será que a gente consegue demonstrar um negócio desse aqui? Como é que a gente poderia demonstrar, fazer uma demonstração disso aqui? Esse aqui não está no livro, mas é bom a gente ter certeza disso, porque daí a gente não fica restrito só a isso aqui, né? A gente vai poder falar assim, ó, tudo bem, fechado, complementar dele é aberto, né? Aberto, complementar dele é fechado. Então, vamos lá. Eu pensei o seguinte, olha, vamos supor que eu vou demonstrar primeiro a ida. A ida. Olha só como é que ficaria. Vamos ver, para a gente clarear nossas ideias aqui, né? Então, aí eu escrevi assim, eu fiz aqui no meu caderno, né? Tô dando uma olhada, porque eu também não me lembro, porque já tem alguns dias que eu escrevi isso aqui. Então, eu pensei o seguinte, olha, vamos para provar essa ida, eu vou partir da hipótese de que o A é aberto e tenho que chegar que o complementar dele é fechado. Suponha que ele não fosse fechado, né? Supor por absurdo que o R menos A não é fechado. O que aconteceria? Aconteceria o seguinte, eu escrevi assim, ó, pelo teorema anterior, como esse aqui não é fechado, né? Pelo teorema 3, pelo TEL 3, porque ele é um C e somente C, o teorema 3, né? Pelo teorema 3, o teorema 3 ele está dito assim, ó, quando um conjunto o conjunto F é fechado, C e somente C, o seu complementar é aberto. Então, R menos A eu estou considerando que ele não é fechado. Então, com certeza, o complementar dele, pelo teorema 3, o complementar dele não pode ser aberto. Então, quem que é o complementar dele? R menos, abre parênteses, R menos A, não é aberto. Não é aberto. Pelo teorema 3. Só que quem que é R menos A? Né? O que é o R menos A? É quem está em R e não está em A, certo? E o que é o R menos quem está em R e não está em A? Volta para o A. Eu não sei se concordam comigo. Né? R menos A vai dar o A. Né? Se X pertence vamos pensar assim, se X pertence a A, então o X não pertence a esse cara aqui, R menos A, porque ele está no A. Como ele não pertence a esse cara, então ele pertence a esse aqui. Porque esse aqui não tem quem está aqui dentro desse parênteses, né? Só que se o cara está no A, ele já não está mais no R menos A. Então ele vai estar no R menos A. Ou seja, A está contido nisso aqui. Mas isso aqui também está contido em A. Né? Se X pertence a isso aqui, ele está em R e não está em R menos A. Se ele não está em R menos A, então significa que ele está em A, para ele não estar no R menos A. Então, quer dizer, você pode fazer como exercício fácil para você, eu estou só comentando para você ver que eu pensei no assunto antes de falar, mas você pode depois tentar fazer no seu caderno que R menos A é o próprio A. Então, pelo teorema 3, isso aqui não é aberto. Logo, né, porém, eu escrevi aqui com a palavra porém, né, porém, esse R menos A é o próprio A. Então, você tem uma contradição, né?
porque a gente está partindo do fato de que A é aberto, e aqui você chegou que ele não é aberto. Contradição. Então, o que gerou essa contradição? A contradição veio do fato de que você está imaginando que o complementar do A não vai ser fechado. Então, na verdade, o complementar do A é fechado, e está provado ainda. Um conjunto aberto, então o seu complementar é fechado. Agora, como é que ficaria a volta? Quer dizer, porque é C, já que é C e somente C, né? Estou fazendo igual do livro, que é um C e somente C também. Então, como é que ficaria a volta? Eu coloquei assim, olha, a mesma coisa, né? Você sabendo que R, o segredo está aqui, né? R menos A é... Isso, o complementar desse R menos A, ele é o A. Então, qual é a conclusão? Se esse aqui, a gente já tem no teorema do livro, que quando é fechado, o complementar é aberto. Então, partindo do princípio que o R menos A é fechado, o complementar dele, que é o A, vai ser aberto. É aberto. Isso aqui já seria teorema 3. Teorema 3. Opa. Pelo teorema 3. Vocês estão acompanhando isso aí, turma? Pelo TEL 3. Quer dizer, então, já estou elucidando uma dúvida aqui que eu não tinha, que eu passei meio batido nisso aqui na outra aula, né? Vocês estão vendo que eu estou dando uma repassada de várias coisas que eu tinha falado na outra aula, para dar uma aprofundada, né? Então, eu estou justamente colocando aqui para vocês o seguinte, a gente sabe que do livro, um conjunto é fechado, C e somente C, o complementar é aberto. Agora, acabamos de deixar claro aqui que também vale, se um conjunto é aberto, C e somente C, seu complementar é fechado, tá? Beleza. Agora, aqui, isso aqui eu já tinha discutido com vocês na outra aula, né? Quer dizer, é um análogo ao teorema que tem para os abertos. Lá nos abertos, a gente viu que interseção de dois abertos, ou de uma quantidade finita de abertos, é aberto. Se você fizer uma interseção de infinitos abertos, pode ou não ser aberto. Aqui é a união de fechados. A união de dois fechados é sempre fechado. Se for uma união de uma quantidade finita, 2, 3, 4, 5, também vai ser fechado. Se você fizer a união de infinitos fechados, pode ou não ser fechado. Né? Por exemplo, quando que não vai ser? Por exemplo, se você pegar um conjunto, um intervalo aberto. Né? Quando você pega um intervalo aberto, ele pode ser entendido como a união de todos os pontos dele. E a união de todos os pontos dele está dando um conjunto aberto, que é um intervalo aberto. Então, e cada um dos pontos visto como um conjunto individual é um conjunto fechado, né? Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Deixa eu pegar isso aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Exemplo daquele teorema ali, né? Estou me referindo ao teorema 4, TEL 4. Teorema 4. Um exemplo para mostrar quando que a coisa falha aqui, ó. União de infinitos fechados é fechado. Mas e se eu fizer uma união de infinitos fechados? Né? Você pode imaginar o seguinte, ó. Se eu pegar um intervalo aberto 0, 1, 0, 1, ele é igual a união para todo lambda pertencente a 0, 1, aberto, de um conjunto que é só o lambda lá dentro. Isso aqui é uma maneira matemática de escrever que o intervalo 0, 1 é a união de todos os seus pontos. Certo? De conjuntos que dentro de cada conjunto tem só um ponto daqui. Se eu unir todos eles, dá o aberto. Só que, porém, um conjunto que é apenas um lambda dentro dele é fechado. É fechado. Por quê? Pois lambda é limite de uma sequência xn, né? Lambda é igual limite de uma sequência xn, tal que xn seja igual a lambda, para todo n. Né? Para todo n. Então, pertencentes naturais. Então, acabou. Ele é um, digamos assim, o único ponto do conjunto é um ponto de aderência dele. Né? E não tem outro ponto de aderência. Qualquer outro ponto. Como é que você vai fazer um conjunto que tem só o lambda, ou você pegar uma sequência de pontos aqui dentro que converge com outro número? Não tem como, só tem o lambda aqui. Ou seja, o lambda, ele é igual ao próprio fecho dele. Porque o único ponto de aderência que ele tem é o próprio lambda. Isso implica que esse conjunto lambda é fechado. Então, o que eu quero é fechado. É fechado. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer o seguinte, você escreveu um intervalo aberto 0,1, que é um conjunto aberto, como uma união de infinitos conjuntos fechados.
Ele diz até isso aí no livro, tá? Não com essa notação que eu estou usando, mas ele diz isso aí. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Para fazer união de fechados, eu tenho que fazer, e dar fechado, eu tenho que fazer união de 2, 3, 4, 5, N. Até N fechados, um número finito. Se eu fizer com infinito, pode ser que o infinito fechado pode dar um aberto. Tá? É que nem aconteceu com a interseção de abertos. Se eu quiser fazer uma interseção de aberto dar aberto, eu tenho que pegar uma quantidade finita de abertos. Se eu pegar uma quantidade infinita, pode dar fechado. Né? E aí deu um exemplo lá na ocasião, que eu não vou voltar aqui. Bom, agora, a questão da interseção de fechados, ele já é mais genérica. Qualquer interseção de fechado vai ser um conjunto fechado, seja ela finita ou não. Tá? Bom, a demonstração, ele usou o teorema 3, que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Ele falou aqui, né, que imagina que como conjunto, por exemplo, item A, como conjunto F1 e F2 são fechados, eu sei que o complementar deles vai ser aberto por aquele teorema 3. Então, A1, que é R menos F1, é aberto. A2, que é R menos F2, é aberto também. Pelo teorema lá dos abertos, a interseção deles dois vai dar um aberto também. Só que aí teria que o aluno demonstrar isso aqui, né? Por que a interseção desses dois aqui, do R menos F1, você teria que demonstrar isso aqui para entender essa demonstração, né? Uma observação aqui, deixa eu fazer uma obs. Por que R menos F1, interseção R menos F2, é igual... Porque o que é A1 interseção A2? É esse interseção esse. Por que isso aqui dá igual a R menos F1 união F2? Aí o cara teria que demonstrar isso aqui, né? Aí tem que fazer uma demonstraçãozinha. Porque ele não faz aí no livro, né? Como é que você demonstra igualdade de conjunto? Você tem que mostrar que esse aqui está contido nesse e esse está contido nesse, né? Então, você poderia fazer assim, parte 1, né? Vou provar que esse cara aqui está contido nesse. Então, seja xzinho, né? Seja xzinho pertencente a essa interseção. Vou fazer pelo menos a ida aqui para vocês. Aí depois vocês fazem a volta. Seja xzinho pertencente a essa interseção. R menos F1, interseção R menos F2. Se ele tá, isso implica, né? Então, se ele está na interseção, ele está nos dois. X pertence ao R menos F1, e x pertence ao R menos F2. Mas do fato dele pertencer a R menos F1, logo, né? Aliás, dos dois fatos aqui, você conclui que x pertence a R e x não pertence a F1, para ele estar nisso aqui. X pertence a R e x não pertence a F2. Logo, x pertence a R e além disso, x não pertence, x não pertence ao F1, né? Eu acho que eu tinha falado pertence ali, na verdade, x não pertence ao F1, e x também não pertence ao F2, porque se pertencesse ele não estaria aqui. X não pertence ao F2. Agora, você tem que lembrar de uma coisa de lógica que chama De Morgan. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Quem aí lembra da regra de De Morgan lá? Acho que ninguém mais. Depois, não sei se o pessoal está ouvindo o que eu estou falando aí, que eu estou explicando. Você lembra, o Pedro Alfonso, do De Morgan? O que dizia o De Morgan? Vamos lembrar aqui. Ó. Presta atenção. O De Morgan, ele dizia o seguinte, ó. Não sei se você lembra. Não P e não Q, que é exatamente o que eu tenho aqui, x não pertence a F1 e x não pertence a F2, equivale a não... P ou Q. Isso. Então, eu falar que x não pertence a F1 e x não pertence a F2, equivale a eu dizer x não pertence a F1 união F2. O interseção é o E. O união, que é a interseção, o E virou O. Isso significa que a interseção, que veio daqui, que é esse Ezinho aqui, virou um OU, que é a união. Então, quer dizer, x pertence a R e x não pertence à união, por De Morgan. Então, você tem isso aqui. Então, qualquer x que está nessa interseção vai estar nisso aqui. Então, já provou, digamos, que esse está contido nesse.
Agora você tem que provar que esse está contido nesse. Vamos tentar fazer de cabeça. Vai usar De Morgan de novo, só que de lá para cá. Se X pertence, seria a parte 2, eu vou tentar fazer de cabeça. Se X pertence a R menos união, significa que X pertence a R e X não pertence à união. Aqui, ó, X não pertence à união. De Morgan, como X não pertence à união, X não pertence a F1 e X não pertence a F2. Ou seja, como X pertence a R e X não pertence a F1 e X não pertence a F2, X pertence a R menos F1 e X pertence a R menos F2. Então, pertence à interseção. Acabou, fez a volta. Tá? Então, quer dizer, só para esclarecer uma parte da demonstração que eu acho que pode suscitar alguma dúvida na mente discente, né, na mente dos alunos. Então, ele pode chegar e pensar, pô, mas por que a interseção deu isso aqui? Então, acabei de mostrar para vocês. No fundo, vem tudo da regra de De Morgan. Tá? Mas o fato é, voltando à demonstração aqui, o cara quer provar que a união de dois fechados é fechada. Ele pega o complementar dos fechados, a 1 e a 2, que são abertos. Aí ele faz a interseção dos dois abertos, que no fundo é a interseção do R menos F1, R menos F2, que é isso aqui, A1 interseção A2. Aí eu mostrei para vocês que isso é a mesma coisa que R menos F1 união F2. Só que aí qual é a conclusão do raciocínio? Uma vez que você entendeu isso aqui, que é aquela demonstração que eu estava mostrando aqui. Uma vez que você entendeu isso aqui, você percebe o seguinte, olha, e a gente provou no Teorema 1, lá atrás, na seção 1, que a interseção de abertos é aberto. Então, esse R menos F1 união F2 é aberto. Opa, mas ele é o complementar de F1 união F2. Então, pelo teorema anterior, que estava aqui, né? Cadê ele? Não, calma aí. Opa. Aqui, é isso aqui, por esse teorema 3 aqui, se esse cara aqui é aberto, e porque é a interseção de dois abertos, ele tem que ser, esse cara aqui ser aberto, o complementar dele tem que ser fechado. Só que o complementar dele vai ser F1 união F2, que é R menos F1 união F2. Então, F1 união F2 é fechado. Tá? Beleza. E no item B é a interseção de qualquer coisa, de qualquer tanto de fechado vai ser fechado, seja finito ou infinito, enumerável ou não enumerável. Então ele diz assim, ó, para cada lambda pertencente a L, o F lambda é fechado. Então, para cada lambda pertencente a L, o A lambda, que é R menos F lambda, vai ser aberto, porque o complementar de fechado é aberto. A gente já provou que qualquer união de aberto é aberta. Então, nota que a azão é a união de todos os alâmbidas, né? Só que a azão é igual a R menos F. Né? Aí é o mesmo raciocíniozinho, tipo esse aqui do De Morgan, né? Que eu não vou fazer de novo. Quer dizer, o complementar do F, o complementar da interseção, seria o R menos a interseção, vai dar a união, que é o azão, que tem que ser aberto, logo o F é fechado. Tá? Então, quer dizer, é tudo baseado no teorema que veio lá na parte de abertos. Bom, tudo bem, depois vocês pensam mais essa demonstração aqui, já aprofundei um pouco mais. Vamos falar agora dos exemplos da cisão e do ponto de acumulação, para fechar a aula, né? Então, os exemplos. Ele vai dar uns exemplos aqui, ó, que eu acho interessante discutir. Se você tem um conjunto limitado, X contido a R limitado, não vazio, certo? Olha que interessante isso aqui. O ínf do conjunto, como ele é limitado, ele é tanto limitado superiormente quanto inferiormente. Então, ele tem tanto if quanto sup. Cap2, né? Todo conjunto de números reais limitado tem um supremo. Pode não ter um máximo, mas tem um supremo. Tá? E o supremo não necessariamente vai pertencer ao conjunto. Máximo sempre pertence. Tá? Então, e da mesma forma, tem sempre um ínf se for limitado inferiormente. Como ele é limitado tanto superiormente quanto inferiormente. Então, ele vai ter sup e vai ter ínf. Não vazio. Então, ele diz o seguinte, olha, o Azinho, que é, vamos chamar de Azinho o ínf de x, e Bzinho o sup de x, eles são aderentes a x. Quer dizer, supremo e ínfimo é sempre ponto aderente a x. Olha que interessante. Relacionou o cap2 com o cap5. Com efeito, para todo no n pertencentes naturais, o que a gente sabe de supremo e ínfimo? Ele começou analisando o ínfimo, né? O ínfimo, qualquer coisa que seja maior do que ele, tem alguém no conjunto que está para baixo. Lembra dessa ideia de ínf? O ínf do conjunto, ele é a maior das cotas inferiores. E ele tem a seguinte propriedade. Se eu subir qualquer coisa no ínf, já fica uma parte do conjunto para baixo.
Da mesma maneira, se eu descer qualquer coisa para baixo do sup, já fica uma parte do conjunto para cima, desse tanto que eu desci. Tá? Ele é aquela coberta que está em cima da pessoa, bem exatamente. Se a pessoa puxar um pouquinho para cima, o pé fica de fora. Se a pessoa puxa a coberta um pouco para baixo, já descobre um pouco aqui do pescoço, não sei. Tá? Então, o que acontece? O supremo e o ínfimo é bem justo no conjunto, né? Então, ele está usando essa ideia. O que é A mais 1 sobre N? É uma sequência de pontos que estão para cima do A. Né? Porque eu estou pegando o A e estou somando um positivo, 1 sobre N. Então, está para cima do A. Então, e o A é o inf. Então, qualquer coisa que eu pegar para cima dele, tipo A mais 1 sobre N, vai ter alguma coisa do conjunto que ficou para baixo. Essa alguma coisa ele chama de xn. Então, como você pode pegar um xn para cada A mais 1 sobre N, porque A mais 1 sobre N são infinitos, né? Eu posso fazer A mais 1 sobre 2, A mais 1 sobre 3, A mais 1 sobre 4, A mais 1 sobre 5. Para cada A mais 1 sobre alguma coisa, eu pego um x alguma coisa. Então, aí eu formei uma sequência de xzinhos n's em xão. E, evidentemente, ela está convergindo para o A, porque esse A mais 1 sobre N está diminuindo cada vez mais. Está esmagando, tipo um teoreminha do sanduíche aqui, do confronto. Está esmagando o xn na direção do A, conforme N aumenta, né? Tipo A mais 1 sobre 10, A mais 1 sobre 1000, A mais 1 sobre 1 milhão. Está ficando A mais tendendo a zero aqui. Então, está esmagando para o A esse xn. Então, o limite de xn é o A. E, bom, então você conseguiu uma sequência de pontos em xão convergindo para o A, para o Azinho. Por definição, o Azinho é um ponto de aderência. E está no fecho de X. E o Azinho é o inf. Então você acabou de provar que o inf é um ponto aderente. Né? Bom, da mesma maneira para o sup. Como é que você montaria isso aqui para o sup? Deixa eu pegar uma nova lousa. Para o sup, você faria o quê? Deixa eu colocar aqui. Para o sup eu faria assim, ó. Se o B é igual ao supremo do xão, né? Ele chamou de xão. Se o B é igual ao supremo de xão, o que eu posso escrever? Eu posso escrever assim, ó. Eu vou fazer análogo a isso que ele fez, né? Eu pego uma sequência yn, que no caso vai ser menor ou igual que o B, né? B é o sup, ele está para cima, ele é maior ou igual que todo mundo. Então ele é maior ou igual que uma sequência yn, que por sua vez é maior do que B menos 1 sobre N. É isso aqui. Esse é para o sup o análogo do que ele fez aqui para o inf. Tá? Então o que isso aqui mostra para você? Se é o sup, detalhe, com yn pertencente a xão, faltou escrever isso. Então se Bzinho é o sup, ele é maior ou igual que todo mundo, o sup de x, ele é maior ou igual que todo mundo em x. Mas essa é uma coisas que dá para dizer de um sup. Ele é maior ou igual que todo mundo no conjunto. 1. 2. Ele é a menor das cotas superiores do conjunto. 3. Qualquer coisa que eu tirar dele, B menos 1 sobre N, por exemplo, já tirei um pouquinho dele. Qualquer coisa que eu tiro do sup vai ter alguma coisa do conjunto, alguma coisa pertencente ao conjunto, que vai estar para cima dessa coisa que eu tirei do sup. É aquela coberta justa que eu falei. Então, qualquer coisa que você puxa, já fica uma parte do corpo do cara para fora. Então, eu estou no B. Fiz B menos 1 sobre N, diminui um pouco o sup, já, opa, alguma coisa do conjunto já passou para cima. Chama essa alguma coisa de YN, para o B menos 1 sobre N. Então, B menos 1 vai gerar um Y1. B menos 1 sobre 2 vai gerar um Y2. B menos 1 sobre 3 vai gerar um Y3. Acabou de construir uma sequência YN, tal que, peraí, tal que limite da YN vai dar o B. Então, acabou de provar que B pertence ao fecho de X, é um ponto aderente. Tá? Bom, espero que esse raciocínio tenha ajudado vocês aí. Vamos ver o que o pessoal está falando. Será que é presente? É a Marcela. Marcela tinha esquecido de dizer presente, ou já tinha falado. E está só dando um toque. Deixa eu ver aqui. Não, acho que ela não tinha falado. Ela tinha esquecido. Pessoal, vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Vocês estão putos. Edson Moreira. Eu acho que eu esqueci. Não, tá. Edson Moreira, presente, eu esqueci, kkk. Não, tudo bem. Thaís, presente também. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, turma? Vocês estão achando muito trivial? Eu estou me repetindo muito? Bom, B é limite de YN, Y pertence a X. Em particular, A e B, né, que, diga-se de passagem, são o sup, né, e inf, aqui do B é o sup, o A é o inf do intervalo aberto, são aderentes. Outro exemplo, o fecho desses três intervalos é o intervalo fechado.
Q é denso em R, já discutimos isso. Para todo intervalo I, os racionais dentro do intervalo, quer dizer, Q interseção I, é denso em I. Quer dizer, todos os racionais dentro de AB formam um conjunto, certo? Conjunto dos números racionais dentro do intervalo aberto AB. Esse conjunto dos racionais aqui dentro, ele é denso no próprio conjunto, tá certo? Quer dizer, o fecho dos racionais aqui, ele contém esse conjunto, tá certo? É interessante você pensar nisso, né? Porque aqui é um caso, esse negócio que ele está falando aqui, algum aluno poderia ter me criticado lá em cima, né? Quando eu falei esse negócio do fecho. Algum aluno poderia ter falado, não, mas você falou que o Q barra é igual a R. Claro que se é igual a R, ele contém R, né? Mas não tem um exemplo onde o fecho do conjunto engloba o Y que está por cima sem ser igual? Você tem um conjunto X que está dentro do cara, mas não é que ele é denso porque o fecho fica igual. Dá um exemplo para mim que ele é denso porque o fecho realmente engloba e é maior, não é igual. E o bicho pegou. Só que eu acho que talvez isso aqui mate essa questão, né? Porque quem é realmente o fecho dos racionais dentro do intervalo aberto AB? Né? Será que o fecho dos racionais dentro do intervalo aberto AB não engloba também o A e o B? Certamente engloba. Então eu diria que o fecho desse cara aqui, que é interseção I com uma barrona aqui em cima, o fecho, é isso aqui, ó, que engloba isso aqui. Entendeu? Esse seria um exemplo interessante de eu pedir na prova. Dê um exemplo da onde isso aqui não acontece apenas porque o x barra é igual ao y. Dê um exemplo onde o x barra engloba o y sem ser igual a ele. Aí talvez esse aqui funcione como exemplo. Perfeito. Os racionais num determinado intervalo, o fecho deles não é igual ao intervalo aberto. O fecho deles é igual ao intervalo fechado que engloba o aberto. Tá? Mas isso aqui é uma coisa a gente pensar a respeito. Tá? Eu vou pensando, talvez até o dia da prova eu coloque essa questão. Uma reunião infinita de conjuntos fechados pode não ser um conjunto fechado. Claro, o intervalo aberto é um exemplo. Aquilo que esse eu já falei, né? Esse eu já expliquei, estava na outra lousa, eu já expliquei. Com efeito, todo conjunto, fechado ou não, é reunião dos seus pontos, que são conjuntos fechados. Né? Aquilo que eu falei, um conjuntinho só com lambda dentro, é um conjunto fechado. E unindo aqueles tipos de conjunto que é só um lambda, você forma qualquer conjunto, fechado ou não. Então, união infinita de fechado não necessariamente vai ser fechado, assim como a interseção infinita de aberto não necessariamente vai ser aberto. Agora tem um conceito importantíssimo aqui, ó, cisão, conceito novo. O que é uma cisão de um conjunto X contido em R? A turma está me acompanhando aqui? Pessoal, vocês estão ouvindo, prestando atenção? Agora vai entrar um negócio violento aqui, hein? Olha lá, Edson Moreira. Valeu, Edson. Obrigado por existir. Camila, Bruno José Martins Medeiros, né? Luiz Angelina Prigol, Catiele Painolá, escolhe o pessoal aí, né? Neial Elias. Obrigado por existir, obrigado a você, obrigado por ter nascido, ter sobrevivido, ter existido hoje e ter virado meu aluno. Parabéns por tudo que você fez. Parabéns pela continuação da sua existência. Então, olha só, presta atenção. O que é uma cisão de um conjunto X contido em R? Presta atenção nesse conjunto, porque vai vir um teorema bombástico aqui, ó, que depende desse conceito de cisão. Uma cisão de um conjunto é uma decomposição do conjunto em dois. Você pega o conjunto X e escreve ele como A união B. Tá, e daí? Só que não é qualquer conjunto X, você pode virar para ele e falar, X é isso aqui, união com isso aqui, dá um X. Sempre, nem que seja, né? Você pode falar que vazio é igual vazio, união vazio. Você pode falar que reais é igual reais, união vazio. Você pode falar que reais é igual negativos, união zero, união positivo. Ou seja, são o zero até o infinito, união com os negativos. Né? Você pode falar que naturais é par, união ímpar. Você pode falar que 1, 2, 3 é 1, 2, união 3. Então isso aqui é tranquilo, só que não é qualquer uma dessas que vai ser uma cisão. Para ser uma cisão, você tem que escrever o conjunto X como A união B,
de tal forma que a interseção do A com o fecho de B e a interseção do B com o fecho de A, ambas deem vazio. Ou seja, a cisão é quando você escreve o conjunto X como A união B de tal sorte, de tal forma que nenhum ponto do A é aderente a B. Quer dizer, A interseção B fecho, fecho de B é vazio. E nenhum ponto de B é aderente a A. Ou seja, B interseção fecho de A também dá vazio. Tá? Claro, é mais forte do que dizer que A interseção B é vazio, sem fecho nenhum. Né? Em particular, A e B são disjuntos. Quer dizer, como uma consequência disso aqui, o A interseção B vai dar vazio também. Mas ele nem falou A interseção B vazio, ele já falou duas coisas mais fortes, mais restritivas. Ele falou, quer dizer, por que eu digo que é mais forte, mais restritivo? Tem jeito de você fazer uma união que dá um conjunto X e que a interseção, apenas a interseção dos dois é vazio, quer dizer, os dois são disjuntos, e não tem isso aqui. Vou te dar um exemplo. Né? Vou te dar um exemplo. Um exemplo aqui relativo a essa questão da cisão. Né? Você poderia escrever assim, olha, o intervalo, vamos pegar como X os reais. Não vou nem pegar intervalo, já vou chutar o pau da barraca. X igual a R. Eu posso virar e escrever assim, ó, o X é igual, quer dizer, os reais são iguais a, desde o menos infinito até o zero aberto, união fechado no zero até mais infinito. Ora, realmente os reais são isso aí que eu escrevi? Realmente são. Não tem como você negar isso. O conjunto dos números reais é igual menos infinito até zero, união com zero, ou o menos infinito até o zero mais aberto em zero, união fechado em zero até mais infinito. Então, eu escrevi os reais como sendo um Azão, união, um Bzão. Mas é uma cisão isso aqui? Vai acontecer o seguinte problema aqui, ó. Apesar dos conjuntos serem disjuntos, né? Note que A interseção B é vazio. Qual que é o ponto que ao mesmo tempo está nesse conjunto e ao mesmo tempo está nesse aqui? Nenhum. Eles são completamente disjuntos. Então, significa que dizer que dois conjuntos são disjuntos significa dizer que a interseção deles é vazia. Só que acontece o seguinte, para ser cisão, o A, como é que ele escreveu ali? O A interseção B barra, a interseção B barra tem que ser vazio. Será que isso aqui é respeitado nesse caso? Vamos ver aqui. Quem que é o A? Esse cara aqui. Quem que é o B barra? Quem que é o fecho de B? É o próprio B. Todos os pontos de aderência de B já estão aqui. Então, tudo bem, essa aqui passou. Agora, presta atenção nessa outra que ele também quer para ser cisão. Para ser cisão, precisa ter também o A barra interseção B é vazio. Quando você analisa o A barra interseção B, você toma um susto. Se você estivesse numa prova querendo bolar esse exemplo para ganhar o ponto da questão e passar num concurso, você já ia ver que você não passou. Porque você ia ver o seguinte, quem que é o fecho desse conjunto A? Ele engloba todo mundo que está no próprio conjunto, mais o zero também, porque aqui dentro desse conjunto tem a sequência, por exemplo, xn igual a menos 1 sobre n. E essa sequência está convergindo para zero. E ela está toda aqui dentro, mostrando que o zero é limite de uma sequência desse conjunto. E, portanto, o zero é um ponto de aderência desse conjunto. E, portanto, o zero está no fecho dele. Então, o fecho do A, o A barra, que é o conjunto de todos os pontos de aderência, o A barra ele vai ser igual menos infinito até zero fechado. E a hora que você fizer a interseção com B, quem que é o B? Ele é fechado em zero e vai até mais infinito. Ora, então essa interseção não está dando vazia, ela está dando um conjunto que tem um elemento, que é o zero. Esse conjunto é diferente de vazio. E, portanto, isso aqui, que eu escrevi aqui em cima, não é cisão. Não é cisão. Tá certo? Não é nem cisão trivial, simplesmente não é cisão. Todo mundo entendeu esse conceito de cisão? Beleza, acho que o pessoal entendeu sim. Então, olha só, vamos voltar aqui para o livro.
nenhum blá, 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 blá. Em particular, A e B são juntos. Por que ele botou isso em particular? Por causa do exemplo que eu acabei de passar. Quer dizer, isso aqui é mais restritivo do que só dizer que são disjuntos. Acabei de dar um exemplo. Nem sempre que você escreve como união disjunta dá cisão, porque nem sempre satisfaz isso aqui. Acabei de dar um exemplo. A decomposição de um conjunto X como X união vazio, que é sempre verdadeira, isso aqui é a tautologia, né? Isso aqui é sempre verdadeiro. Isso aqui se chama cisão trivial. Então, quer dizer, a cisão trivial todo mundo tem, né? Porque qualquer conjunto X pode ser escrito como X união vazio. Tá? Agora, e isso aí se chama cisão trivial. Agora, precisa ver se tem alguma cisão não trivial, né? Alguns conjuntos eu temo que não vão ter cisão não trivial. Quer dizer, em alguns conjuntos não vai dar para você escrever ele como A união B com todas aquelas negócios ali que o cara falou, né? O interseção fecho de B vazio, A fecho de A interseção B vazio, e nem o A nem o B são um conjunto vazio. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que cai nisso aí. Vamos pensar num seguinte exemplo. Ó. Pensar um exemplo, uma provocaçãozinha aqui, que eu vou escrever em azul. Provocação. Opa, cadê o azul aqui? Ah, para provocar tem que ser aqui. Ó. Olha só, vou fazer uma pequena provocação aqui, que é a seguinte. Imagina aqui um conjunto X que é igual ao número 1. E aí eu falo para você, faz para mim uma cisão desse conjunto aqui. Aí o cara vem aqui e escreve o seguinte, muito fácil. X é igual 1, união vazio. Ué, mas não é uma cisão? Não é A união B? É. O fecho de A é o próprio 1. Interseção vazio dá vazio. O fecho do vazio é o próprio vazio. Interseção com A dá vazio. Então é uma cisão. Tá, mas essa é a cisão trivial. Trivial. Faz para mim uma cisão não trivial desse conjunto aqui. E agora? Eu não sei, será que tem uma cisão não trivial? Então, quer dizer, alguns conjuntos talvez só tenham a cisão trivial. Porque a cisão trivial sempre tem. Não existe um conjunto que você pode virar e falar assim, olha, esse X aqui não pode ser escrito como X união vazio. Não tem como. X é sempre X união vazio. Agora, e isso é uma cisão, porque vai respeitar aquele A interseção B barra igual vazio, A barra interseção B igual vazio. Porém, existe alguma cisão não trivial para esse conjunto? Que não envolve o conjunto vazio? Então, olha só. Então, já entendemos o que é cisão, entendemos o que é cisão trivial. Aí ele dá alguns exemplos aqui. Se eu pegar os reais e sem o zero, então os reais, os números positivos, união com os números negativos, formam uma cisão desse conjunto. Tá? Por quê? Porque realmente R mais união R menos vai dar o R menos o zero. E o fecho do R menos vai incluir o zero. Só que aqui não tem o zero. Então vai dar interseção vazia. E o fecho do R+, vai incluir o zero, mas aqui não tem o zero. Então vai dar interseção vazia também, essas duas aqui. Entendeu? Então isso aqui realmente é uma cisão. É trivial? Óbvio que não. Porque trivial, um dos dois é o próprio conjunto, outro é vazio. Aqui, nenhum dos dois é R menos zero e nenhum dos dois é vazio. Então é uma cisão não trivial. Veja que o R menos um ponto, menos um único ponto, já dá para fazer uma cisão não trivial. Tá? Bom, dado um número irracional alfa, a questão aqui é, será que o R inteiro, sem tirar nada, dá para fazer a cisão não trivial? Tá? Porque ele menos um ponto deu. O cara fez aqui uma cisão não trivial. Mas ele estava sem o zero. Será que se eu não fizesse menos zero, pegar todos os reais, dá para fazer uma cisão não trivial que nem essa? Ou vai poder só, pro R inteiro vai só ter R igual a R união vazio? Tá certo? Como cisão. Ou seja, só vai ter a cisão trivial. Bom, seja um número irracional alfa. Imagina os racionais para baixo de alfa. Imagina um irracional alfa. Quer dizer, um cara que não está nos racionais. E aí eu pego todos os racionais menores do que alfa.
E pego também, e salvo no conjunto A. E salvo no conjunto B todos os racionais maiores do que alfa. Então, ele diz o seguinte, a decomposição racionais igual à união B, que realmente vai dar certo, os racionais são todos os racionais para baixo de um irracional alfa, união com todos os racionais para cima do irracional alfa. Tipo, todos os racionais menores que π, união com todos os racionais maiores que π, dá todos os racionais. Então, a decomposição Q igual a união B é uma cisão do Q, e é não trivial, obviamente, né, dos racionais. Por outro lado, se eu pegar um C entre A e B, então o intervalo fechado AB, aquilo que eu falei para vocês, ó, isso aqui está lembrando muito o meu exemplo, né? Meu exemplo está aqui, ó, aberto num dos conjuntos e fechado no outro, mesmo ponto, zero, olha lá. Ele pegou aberto em C, só que em vez de pegar zero, ele colocou C, para algum C entre A e B. Aberto em C e fechado em C. Então, é uma união disjunta que forma o conjunto original, mas não é uma cisão, porque cisão não basta ser união disjunta. É mais forte, tem que ter isso aqui. E a hora que você for fazer aqui a segunda, no caso dele, a primeira seria o A, que é esse aqui, interseção com o fecho de B, não vai dar vazio, porque o C vai estar tanto no A quanto no fecho de B. Tá certo? Vocês estão entendendo isso aí, turma? Sim ou não? O pessoal tá. Vocês estão acompanhando essa ideia de decisão? Eu vi o nomezinho da Lara passando aqui agora há pouco. Será que a Lara disse presente lá na hora da chamada? Lara Nicolete Sotoma? Me chamou. Ah, ela tinha falado presente, ela estava desde o começo. Olha, fiquei feliz agora. Bom, sim, e prestou atenção no que eu estava falando. Pô, vou até dar um gole de coca aqui. Pô, louco. KKK, não, eu também. Ó, não deixem de assistir esse documentário aqui para depois vocês comentarem comigo o que vocês acharam que é a realidade aí, ó. Tá aqui em cima, tá? Eu vou até colocar de novo aí para o pessoal ver. Esse aqui é um documentário que eu assisti, eu fiquei embasbacado. Precisei assistir 2 vezes porque ele fala muita coisa. Tem uns 50, 55 minutos. É de abril do mês passado, né? É um documentário sobre o coronavírus, tá? Depois vocês assistam aí. Bom, Lara, o pessoal que está me acompanhando aí, vocês entenderam o conceito de cisão? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre cisão? Se vocês não forem perguntar, eu já vou discutir um pouco o teorema. Fala, Bruno, o que você quer falar? É. Entendi. Você quer dizer que você não entendeu muito bem o conceito de cisão. Ah, tá, não, tudo bem. Não, depois da aula a gente pode discutir mais. Deixa só eu terminar aqui esse teorema. Um intervalo da reta só admite a cisão trivial. Então, ó, bom, vocês entenderam o que é uma cisão? É pegar o conjunto e decompor numa união e que satisfaz essas duas interseções aqui serem vazias. Claro que depende do cara ter entendido o que é fecho também, que é o conjunto dos pontos de aderência, mas que eu já discuti na aula passada e discuti de novo nessa aula. Então, se você pegar o conjunto, escrever ele como uma união, e a união do A e do B, além da união da UX, ela ainda tem essas duas igualdades aqui, então ela é uma cisão. E dá certo isso aqui se você fizer x igual a x união vazio. Isso aqui é uma cisão. Só que nesse caso particular, a gente chama de cisão trivial. Tá? E note que todo conjunto admite a cisão trivial. A questão é se todo conjunto admite cisão não trivial. E a gente vai acabar de perceber uma coisa aqui com esse teorema. Que no caso dos intervalos, só temos aqui, ó. Você vê que isso aqui, ele já falou para vocês, e eu no meu exemplo também já tinha citado isso, que essa cisão aqui, isso aqui nem mesmo é uma cisão. Isso aqui é só escrever um intervalo como uma união disjunta, tá? Mas ela não satisfez isso aqui. Aí você vai falar, tá, então vamos melhorar essa união disjunta aqui, vamos pegar uma cisão. Você vai passar o resto da sua vida tentando. Você nunca vai conseguir pegar um intervalo e escrever ele assim como uma união, que é ao mesmo tempo uma cisão. A não ser que seja cisão trivial. O intervalo da reta só admite a cisão trivial. Tá? Então, quer dizer, o único jeito que tem de você escrever um intervalo da reta, imagina que o x aqui é o intervalo AB, tipo esse.
Aberto ou fechado, tanto faz. Intervalo, qualquer um, aberto ou fechado. Imagina que se no lugar do x você tem aqui um intervalo AB. O único jeito que tem de você escrever ele como uma cisão é você escrever AB união vazio. Ele só admite a cisão trivial. Não tem cisão não trivial. Interessante isso aqui, né? E olha como é que ele demonstra. Vamos supor por absurdo que o intervalo I admita a cisão trivial. Ele fez aqui uma demonstração que lembra muito, aliás, não só lembra, como cita e usa o teorema 4 do capítulo 2. Vamos lembrar o que? Deixa eu pegar o livro aqui que está na minha mão. Vamos lembrar o que é o teorema 4 do capítulo 2, só para a gente lembrar. Lá no capítulo 2, o teorema 4 é o dos intervalos encaixados. O que ele dizia, o teorema dos intervalos encaixados? Se eu tiver uma sequência, obviamente infinita, como toda sequência, se eu tiver uma sequência de intervalos fechados, encaixados um dentro do outro, presta atenção nisso que eu estou falando, nunca dá vazia. É isso que significa o teorema 4 do capítulo 2. Vai ter pelo menos um número real dentro de todos eles. Note que se... Uma pergunta de prova que eu poderia fazer, não fiz, mas poderia ter feito na P1. E se a sequência for de intervalos abertos? Uma sequência infinita de intervalos abertos, um dentro do outro. Não necessariamente... Na TV, eu não sei se vocês chegaram a pegar essa época, chamava Provocações, era um programa de entrevista. Era na TV Cultura. Eu assistia quando eu morava lá em São Paulo, nos anos 90. Mas voltando aqui, então, quando eu tenho uma sequência de intervalos encaixados, vai ter um número real que pertence a todos eles, tá certo? Então, acabou o que, Everton? Diga aí. Diga o que acabou. Se acabou a aula? Toda uma malícia ali envolvida, eu não sei. Mas eu achava legal o programa. Todo mundo entendeu o teorema 4 dos intervalos encaixados. Sequência de intervalos encaixados vai ter um número real que pertence a todos eles. Agora vamos voltar ao livro. O intervalo da reta só admite a cisão trivial. Vamos ver. Suponhamos por absurdo que o intervalo admita uma cisão não trivial. No caso, vamos pegar o intervalo e vamos escrever com A união B. Claro, como ela é não trivial, por hipótese de absurdo que ele está imaginando, então nem o A nem o B são vazios. E nem o A nem o B são o intervalo todo. Ele tá, claro, você vai falar, pô, mas o teorema diz que não dá. Não, mas vamos supor por absurdo que desse. Para pegar o intervalo e escrever como A união B, e acontecendo tudo que está entre eles vai estar no I também, porque o I é um intervalo, né? O intervalo contém todo mundo. Uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar de um intervalo. Sempre que você pega dois pontos no intervalo, todo mundo entre os pontos está nele. Está no intervalo. Então é exatamente a ideia que ele está usando aqui. Então, olha só, se eu pegar um intervalo e escrever como A união B, e eu pego um Azinho no Azão, Bzinho no Bzão, e o A for menor que o B, se não for, você troca os nomes, né? Chama o B de A e o A de B e dá na mesma. Então, eu posso construir um intervalinho AB contido totalmente no I. Seja C o ponto médio desse intervalo AB. Né? Então, quer dizer, o C é o ponto médio desse intervalo fechado aqui, o C está no I, e o I foi escrito dessa forma, então ou o C está no B ou está no A. Se o C estiver no A, aí ele começa a construir uma sequência. Chama o A1 de C o Bzinho continua, o B1 continua igual a Bzinho. Se o Czinho está no B, você faz ao contrário. Chama o A1 de A e o B1 é o Czinho. Aí quer dizer, se o C está no A, o A1 é C. Se o C está no B, o B1 é C. Tá? Então ele está construindo um outro intervalo. Em qualquer caso, seja qual for dos dois que vai acontecer, você vai ter um T. Ele é limite, veja, olha só, tem uma malícia aqui, né? O D é um teorema de sanduíche que está acontecendo aqui. O D é maior ou igual que a N e menor ou igual que Bn. Só que está diminuindo a distância entre a N e Bn. Está tendendo a zero, porque conforme N tende para infinito, isso aqui vai ficar B menos A, que é fixo, constante, dividido por infinito. A distância entre Bn e a N está indo para zero. Então, o D pode ser considerado um limite da sequência de Bn, que está esmagando aqui para o AN, e o AN pode ser também, o D também pode ser considerado o limite do AN. Os BN estão todos em Bzão, os AN estão todos em Azão. Então, significa que o D pertence ao fecho de A, porque ele é limite da sequência de AN. Então, ele está no fecho de A, só que a interseção do fecho de A com B tem que ser vazia. Então, o que acontece?
O cara está no fecho de B, ele não pode estar em A, porque a interseção do A com o fecho de B é vazio, pela definição de cisão. Ele está no fecho de A. Inclusão, que você chega é a seguinte, o D não pode estar nem no A, nem pode estar no B. Só que ele está no I. O I é A união B. Então, como que ele pode, não vai estar no A, não vai estar no B, então ele não está na união dos dois. Se ele não está em nenhum dos dois, não está na união. Mas ele está no I. E o I é igual à união. Então ele tem que estar na união. Contradição. Ele está na união e não está ao mesmo tempo. Contradição. Muito bacana isso aqui, tá? Talvez você tenha ficado com algum tipo de dificuldade de visualização aqui na hora de declarar esses A1 e B1. Pega o C, que é o ponto médio de AB. Aí é só você ver se o C está no A, o A1 é C. Quer dizer, deixa eu fazer um desenho rápido aqui para você. É que eu queria que vocês fizessem o desenho depois para tentar estudar a demonstração, mas tudo bem. Aqui está o AB, digamos que o AB está aqui, né? O I está aqui por fora, né? Dentro do Izão, você tem lá o AB. Aí ele falou que o C é o ponto médio, então o C está aqui, tá certo? Aí o que, que ele diz? Ele diz aqui o seguinte, ó, deixa ser o ponto médio do intervalo AB. Se o C, o I é a união B, você não sabe quem são A e B, pode ser um maior que o outro e tal. Se o C estiver no A, então, imagina que esse C aqui está no A. Então ele faz Azinho 1 igual a C, Bzinho 1 igual a B. E quer dizer, se o C está no Azão, o teu novo intervalo fica assim, ó. Ele vai ser o A1 e esse aqui vai ser o B1. Você criou um intervalo para o lado de cá. Só que se o C está no Bzão, aí você apaga isso aqui e você cria um intervalo aqui assim, ó. Ou é o contrário do que eu falei? Deixa eu ver aqui. Acho que é o... Deixa eu ver aqui. Se C está no A, se C pertence a A, o A1 é C e o B1 é B. Não, eu falei C. Agora, os únicos subconjuntos de os reais. Isso aqui é uma coisa que eu já tinha discutido com vocês, né? Que o vazio e o real e todo, eles são abertos e fechados. Só que eu discuti isso aqui com vocês indo pela definição de aberto e fechado. Né? Vazio é igual ao interior de vazio, que é vazio, então vazio é aberto. Vazio é igual ao fecho do vazio, que são os pontos de aderência do vazio, que são nenhum. Então, o fecho de vazio barra é vazio, então ele é fechado, vazio igual vazio barra. Mesma coisa os reais, os pontos interiores dos reais são todos os reais, então ele é aberto. E os pontos de aderência dos reais são todos os reais, então real é fechado. Então, pela definição, você vê que vazio e real são aberto e fechado. Só que aqui ele está indo adiante. Ele está aproveitando que ele demonstrou esse teorema aqui e está chegando na seguinte conclusão. Os únicos subconjuntos de R que são simultaneamente abertos e fechados, como eu já mostrei para vocês, que são os únicos. Agora a gente vai tirar que eles são os únicos, são o vazio e real. E olha como é que ele demonstra. É meio confuso isso aqui, só duas linhas, mas que arrebenta com a cabeça do peão. Ele demonstra da seguinte... Deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa ou se está puto. Esqueci, professor, presente. Tá, tudo bem, pode falar presente a qualquer momento. Everton, eu vi uma entrevista do Jô, isso aqui a gente discute depois. Olha só, presta atenção. Como é que ele demonstra que os únicos subconjuntos de R que são simultaneamente abertos e fechados? Você sempre pode escrever os reais como A união R menos A. Isso aqui independente até da frase anterior. Mesmo que ele não tivesse dito essa frase aqui, e eles começassem escrevendo, ó, os reais é A união R menos A, ponto. Isso aqui é verdade. Então, olha só. Deixa eu só escrever aqui rapidinho. Lousa 07. Então, ele diz aqui o seguinte, ó. Vamos pensar assim, ó. Eu sempre posso escrever isso aqui, ó. Reais, independente de quem é o A. Ele é um conjunto A, união, o que está fora do A. Interseção R menos A, obviamente isso aqui vai dar, por definição, isso aqui vai dar vazio, né? Porque o que está no R menos A é o que não está no A. Então, a interseção, o que não está nele, dá vazio. Só que para ser cisão, isso aqui não basta isso. Não basta eles serem disjuntos. Tem que ter aquele negócio de A, fecho, interseção, R menos A, tem que ser vazio. E o A, interseção, R menos A, fecho, tem que ser vazio também. Aí é cisão. Para ser cisão. Para ser cisão. Então, o que acontece? O que você pode me dizer do A barra fecho de A interseção R menos A? Bom, aí vem, se o A é aberto e fechado, então ele é fechado.
Se ele é fechado, esse fecho dele aqui, quer dizer, nessa parte de baixo aqui, vamos imaginar agora que além disso aqui eu tenho A aberto e fechado. Então ele é fechado. Então o A barra é igual a A. Então isso aqui é igual a esse de cima aqui. A hipótese de que A é aberto e fechado conduziu ao fato de que A é vazio ou A é em um outro conjunto possível. Dito de outro modo, eu estou explicando um pouco essa demonstração que eu achei muito, aquela da próxima, do último corolário aqui dessa sessão 2, eu achei ela bem impactante, a pessoa tem que raciocinar um pouco em cima dela. Então o que acontece? O fato de que um conjunto é aberto e fechado, se ele não fosse o vazio, ou os reais, ele faria com que você tivesse uma ele permitiria que houvesse uma cisão não trivial dos reais. A é vazio ou reais. Porque a cisão tem que ser trivial, que é o teorema que já está demonstrado. Tá? Outro modo, toda vizinhança de Azinho contém algum ponto de X. Essa é a acumulação, aderência. Aderência. E o acumulação? Vamos ver. Ponto de acumulação. Disse que Azinho pertencente a R é ponto de acumulação de um conjunto X contido em R, quando toda vizinhança V de A contém algum ponto de X, e aqui vem a porrada, diferente do próprio A. Então não vale ser o próprio A, no caso de acumulação. Na aderência pode. Isto é, V interseção X menos A é diferente de vazio. No caso do aderência, o que aquele teorema lá mostrou pra gente, cadê o teoreminha? Que aquele teoreminha 2, né? Era o 2. Teorema 2, ele mostrou que para ser aderência, é ser e somente ser V interseção X. Para Azinho ser aderência de X, ser e somente ser Vzinho interseção X é diferente de vazio para todo Vzinho. Para toda a vizinhança. Só que agora no acumulação a coisa mudou um pouquinho de figura. No acumulação é o seguinte, para Azinho ser ponto de acumulação de X, V interseção, não é só X diferente de vazio, V interseção X menos A tem que ser diferente de vazio. Equivalentemente, para todo epsilon maior que zero, tem-se A menos epsilon, A mais epsilon, interseção X menos A diferente de vazio. Tá? Quer dizer, essa vizinhança, no fundo, é a mesma coisa que A menos epsilon, A mais epsilon, ou pontos aderentes. X' é o conjunto dos pontos de acumulação. Tá? Então, quer dizer, A pertence a X', isso aqui é um teoreminha também que dá para pedir na prova para demonstrar. A pertence a X', se e somente se, quer dizer, A é ponto de acumulação, se e somente se ele está no fecho de X menos A. Olha que interessante. A pertence a pontos de aderência, que não são pontos de acumulação, tá certo? Essa sessão é mais curta, eu vou terminá-la na quinta-feira mesmo, ela tem uma página só, e já vou entrar no conjunto compacto, que é a última sessão do capítulo 5 para a prova. A sessão 5 eu não vou ficar cobrando na prova, mas é bom estudar, porque ela pode ser uma fonte de muitos exemplos. Depois a gente discute a sessão 5. O importante, conceitualmente falando, que tem conceitos e matéria nova mesmo, é essa sessão 1, 2, que já discutimos, 3 e 4 que vou matar na quinta-feira. Então vamos ter o restante de maio e uma metade de junho para discutir capítulos 6 e 7, limite e continuidade. Eu acho que vai dar certo.